bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro #Pergunte ao Maestro. Se você perdeu a nossa primeira temporada, é só você clicar aqui no nosso link que você já vai ser direcionado para a nossa Maestro Flix, onde você vai ter todos os episódios, você vai poder maratonar e eu tenho certeza que vai te ajudar demais nos seus estudos de canto. E se você ainda não participou do quadro, é só você vir aqui no nosso box de comentários, deixar a sua dúvida que a gente está de olho e muito em breve ela pode pintar por aqui. Então vamos para as nossas perguntas do episódio? Vem comigo, #Pergunte ao Maestro. Olá, maestro, tudo bem? Então, estou estudando belting há algum tempo. Estou estudando o subregistro da voz plena. Porém, quando vou chegando no Lá, Si bemol, sinto minha voz querendo passar para um outro subregistro e eu não sinto conforto. O que posso fazer para atingir essas notas com facilidade e tranquilidade? Se você está falando de voce plena, a voce plena não vai no Si. Então, olha lá no meu livro, voce plena, eu aconselho os barytenors irem até Lá bemol. Se você está falando do Lá e Si 3, é muito agudo para voce plena. Então, tenores muito agudos fazem Si de voce plena, mas a maioria, average, vai fazer até o Lá bemol. Então, se concentre em manter a voce plena até o Lá bemol. A partir do Lá, eu aconselho a fazer covered belting. Então, se o seu professor não te deu covered belting ainda, é porque ele quer que você amplie a faringe. Ele quer que você tenha uma voz mais encorpada nesse centro antes de te ensinar a subir. Então, diga essa reclamação para o seu professor. Quando eu estou cantando Lá e o Si, eu estou sentindo desconforto, não está legal. Porque você está no registro errado. Você acabou de dizer que sente que quer ir para outro registro. E realmente você tem que ir para outro. Poderia te dar uma dica para você acessar esse subregistro, mas eu não sei como a sua voz é e eu posso atrapalhar o seu progresso com esse professor de canto de belting contemporâneo. Por exemplo, eu posso te ajudar a subir para o cover belting te dando uma manobra, mas aí se você subir com uma voz magra, o professor de canto que está pedindo para você ampliar e ter uma voz confortável e redonda, o trabalho que ele está fazendo vai por água abaixo. Aí você diz para mim, mas você não é o pai da técnica? Não foi você que inventou a técnica? Então você vai saber melhor. Não. O seu professor, ele vai saber melhor o caminho que ele tá. Ele conhece a sua voz, ele tá vendo o que é mais importante para você. É mais importante hoje você ter os agudos do Lá Si ou é mais importante você ter um médium mais amplo para quando o Lá e o Si vierem bem gostosos? Então eu não posso estragar o trabalho dele, entendeu? E nesse ponto eu respeito os meus colegas, os meus alunos que são professores de belting contemporâneo. Porque eles dizem para mim, maestro, você trabalhou com meu aluno fazer cover belting, mas eu estava tentando aumentar esse espaço da faringe dele, porque ele tinha uma faringe muito apertada no centro. E aí eu estou fazendo isso. Tudo bem. E aí eu falo para ele, continua fazendo isso, mas vamos tentar colocar um pouquinho, porque ele está tentando ir para o agudo. Aí eu vou discutindo com o professor. Mas o professor que está te ajudando talvez possa ser melhor para você do que eu aqui te dando uma manobra que atrapalha o trabalho dele. Então, recapitulando, diga para o seu professor de belting contemporâneo que você está tentando subir no Lá e no Si de voce plena. No meu livro está lá só até Lá bemol, talvez Lá, né? No Si bemol já vou fazer outra manobra. Professor, você poderia me ajudar a subir para o Si bemol e no Si de cover belting? E ele vai te ajudar. Não, ele vai dizer, ainda não. Vamos fixar um pouquinho a sua meia cobertura, mais umas 2 aulinhas e a gente sobe. Ele vai achar o momento certo, tá? Excelente pergunta. Gostei. Entendi quando você falou sobre o estudo do vibrato. Estou trabalhando nisso e tenho conseguido uma boa vibração nas notas quando tenho mais tempo para sustentá-las. Mas quando vou cantar uma música com andamento a partir de 90 BPM, já não consigo fazer sem que fique ridículo. Existem vozes que não conseguem fazer vibrato bonito? Ou todos podem desenvolver um bom vibrato? Beijos e muito obrigada. Quase que eu atrapalho você, Sami. Tudo bem. Todos podem fazer um bom vibrato. Todos podem estudando. Mas, cuidado. Você está falando, depois de um certo andamento, não consigo colocar um vibrato. Mas espera aí. Se você está falando um texto rápido, vou dar um exemplo, o solilóquio do Valjean. Eis o que eu fiz, por Deus, o mal que eu já fiz, que animal eu virei, que criatura infeliz, e já é tarde demais e já não dá para voltar. Esse é o texto do Jean Valjean. Vou vibrar. Eis o que eu fiz, por Deus, meu Deus, vai ficar uma coisa esquisitíssima, não é?
Eis o que eu fiz, por Deus, o mal que eu já fiz. Como é que eu vibro aqui? Não sei. Eis o que eu fiz, por Deus, o mal que eu já fiz, que animal. Porque ninguém fala assim. Então, primeiro eu tenho que falar. Você tá certo, na nota que você tem tempo para vibrar, você vibra. Eis o que eu fiz, eis o que eu fiz, por Deus, o mal que eu já fiz, que animal eu virei, que criatura infeliz, e já é tarde demais, e já não dá para voltar. Vibrei. Certo? E não, eis o que eu fiz. Esquisito. Então a regra é a seguinte: o texto vem primeiro. Quando eu termino o texto, eu vibro, se há tempo. Não se preocupe em vibrar tanto, se preocupe em dizer o texto. E estude vibrato em vocalize, para que você consiga fazer que você domine velocidade, rate, que a gente chama, velocidade, intensidade, amplitude, tudo do seu vibrato. Porque uma música mais lenta, I only want to say, o vibrato é mais lento. Uma música mais rápida como essa, eis o que eu fiz, por Deus, o mal que eu já fiz, o vibrato é um pouco mais rápido. Então, ele também se altera de acordo com o clímax da música, ou se eu vou chegar naquele clímax, o vibrato vai mudar um pouco. Quer dizer, o professor vai te ajudar com isso. Mas não fique tão preocupado com isso. Então, separa o estudo do vibrato em vocalizes, e na hora que você está falando uma música, cantando uma música com um andamento mais rápido, se preocupe se você vai falar uma nota. E na hora que você segura a nota, aí você vibra no finalzinho dela. Sempre dê valor a vibrar. Eu digo para os meus alunos, se a nota é muito longa, 50% straight, sem vibrato, 50% com vibrato. Se a nota não é tão longa, 75% straight e vibrato um pouquinho. Porque o straight é mais importante para o ator, porque o straight mantém a intensidade. O vibrato, às vezes, pode aliviar a intensidade dramática do texto. Cuidado com o vibrato. Vibrato em excesso pode ser, em vez de um efeito, um defeito. Então, a gente tem que controlar. Não fique buscando um vibrato intenso o tempo inteiro. No canto lírico, o vibrato é o tempo inteiro, sem straight, certo? Principalmente depois do bel canto. Mas no teatro musical, no pop, tem cantor pop que nem tem vibrato. Entendeu? Então, e que não gosta, tá? Tem cantor... Eu tenho amigos que são cantores de música brasileira que não gostam de vibrato. E nunca se preocuparem em fazer. Eu sou do seguinte pensamento. Tenha. Você decide se você usa ou não. É uma ferramenta como outra qualquer. Tenha, estude, procure e você decide. Agora eu vou cantar essa música sem vibrato nenhum. Se você disser que eu desafino amor, sem vibrato nenhum. Saiba que isso em mim provoca imensa dor. Essa nota é difícil de fazer pequenininha, né? Imensa dor. Vibrei só o dor. Fiz tudo sem vibrato, vibrei só o dor. Eu escolho aonde eu vou. É difícil fazer pequenininho isso. Então, às vezes é melhor fazer um vibrato para controlar essa massa. Mas aí entram outras coisas. Então, o que eu digo para meus alunos? Pense que você está com essa ferramenta a seu favor e você decide se você usa, se você não usa, o quanto você usa e como você usa. Tá bom? Agradecido pelo quadro, maestro. Que é isso, gente? O que aconteceu aí? Não sei. Baixou aqui alguma coisa. Vou voltar, pera. Agradecido pelo quadro, maestro. Sou professor há muito tempo e minha pergunta é: como dar exemplos vocais para mulheres sendo homem? Usar falsete para tentar imitar um som agudo ou cantar na minha região grave, onde é confortável? Como um exemplo de passagem ou redução de massa e troca de borda, por exemplo. Sou tenor, me ajude. Nossa, lindão, você tá certo. Vamos lá. Tenores têm um probleminha aí, né? Porque tenores têm um hábito de subir de borda densa, e aí a menina, se for soprano, ela vai, né? Sugestão. Troque de borda para mostrar a borda. Ensine para ela qual é a borda. E depois diga para ela nos callings, faz a sua borda tênue. Eu vou fazer a oitava abaixo, você faz a sua. Você dá um calling. Você troca de borda, faz no falsete. E tenta girar um pouco para ela entender como é. A partir daquele momento que ela decorou, você vai... Agora essa é a sua voz, a minha oitava abaixo da sua, tá? Vou cantar a melodia oitava abaixo.
e aí você faz a sua oitava acima. Essa é uma possibilidade. Tem gente que se você canta oitava abaixo, ela desce uma oitava de onde ela está e canta igual você. Então, depende da apreciação do aluno, é complicado. Baixos, por exemplo, quando vão ensinar um belting agudo, podem fazer mix tênue e a pessoa fazer a belting. Porque, para ele, a voz é tão grande no baixo que quando ele reduz para o mix tênue, a pessoa reduz para belting se ela é um tenor. Então, você tem que fazer essa avaliação. Se é um soprano que precisa subir de borda tênue e muito agudo, você vai tentando dar manobras para ela reduzir a massa recrutável através de conhecimento. Então, estudar canto lírico contemporâneo, belting contemporâneo, vão te dar callings para você poder fazer isso e ajudar seu aluno. Não dá para eu te dar uma fórmula aqui. O que eu tento fazer no belting contemporâneo, no canto lírico contemporâneo, é exatamente isso. Uma menina também é difícil ensinar um baixo. Porque é uma menina que... Imagina a Sammy dando aula para um baixo. Ela tem uma voz extremamente aguda falada. E o baixo está aqui. Então, ele vai tentar subir igual a ela. Então, é difícil para a menina também. Não é difícil só para o menino ensinar em cima. É difícil para a menina também ensinar embaixo. Então, você precisa de callings, ferramentas para o professor, para você fazer, por exemplo, uma aluna minha de belting contemporâneo, para ensinar um menino a fazer subgrave, vai fazer um calling na voz de peito dela. E ele vai reproduzindo subgrave. Entendeu? Então, não necessariamente você está fazendo um registro que ele está fazendo ou que ela está fazendo, mas quando ela escuta, ela interpreta esse subregistro dessa forma. Então, você precisa de callings. Tente fazer uma imersão ou um curso de belting ou uma capacitação para você ter esses callings e aí você poder ajudar melhor o seu aluno. Não tem como eu te ajudar muito aqui, tá? O que eu te falei é legal. Você fazer um calling na borda tênue para mostrar como é e aí ela decorar, fazer naquele tom e agora sobe com essa voz. E aí você, a partir daí, ajudá-la. Mas se ela não tem uma musicalidade para te ouvir e ela descer o tom, você tá um pouco encrencado. Tá bom? Olá, maestro, como vai? Gostaria de saber como, depois de fazermos a manobra do top belt na região do Sol 3 ao Si bemol 3, no meu caso, como fazer para cantar forte nessa região de borda densa? Quando tento, aparece um drive involuntário na minha voz. Já fiz um exame básico de vídeo e está tudo certo, mas só conseguir cantar em piano nessa região é bem frustrante. Poderia me dar uma dica até eu conseguir agendar uma aula de belting contemporâneo? E gratidão pelo excelente conteúdo na internet. Espertinha. Tá bom, vou te ajudar sim. Sabe o que é esse drive que tá aparecendo? Muitas pessoas têm um cleque na voz e muitas pessoas, em vez de clecar, tem esse drive no passádio. Eu chamo de drive de passádio. Não é um problema na prega, é um drive de passádio. Você fica no meio do caminho. Então, o que está acontecendo? Podem ser duas coisas. Primeiro, quando você faz a manobra do top belting no sol e você vai chegando perto do si bemol, tem pouca massa recrutável e aparece o drive porque a voz está querendo trocar. Então, você precisa aumentar o volume mesmo. Só que aí você escuta o drive e para. Não te machuca nem nada. Sugestão, cresça a voz na cavidade nasal. Então, na hora que você fizer a manobra do top belting, aumente o on da voz. On, mais robusto, tá? Sem não. On. O drive vai sumir e aí você vai se sentir mais confortável e você vai cantar maior, um pouquinho maior. Mas você precisa de aula. Por quê? Porque na tentativa de aumentar essa voz, você pode soprar. E se você soprar, você vai fadigar. Então, é uma faca de dois legumes. Você precisa conseguir esse som maior com o on. Pensa num on robusto. On. E aumentar. E aí você vai perceber que se o drive sumir, você consegue aumentar o volume. Mas se você não estiver conseguindo, não empurre, não sopre, marque aula. Porque não tem coisa pior do que soprar nessa região. Porque quando você sopra nessa região do sol, si bemol, não vem dó sustenido. E você vai pro berrelt no dó. Então, a gente não quer isso. Quero que seja macio. Outra coisa que pode te ajudar. Na hora que você encaixar o on, se você tem vibrato,
use-o. O vibrato vai melhorar a interseção do CT na sua emissão. Então, o chefe dos músculos do vibrato é o CT. Então, quando você vibra, você vai sentir um desequilíbrio para o CT sem que troque de borda. Então, aumente o vibrato, isso vai te ajudar. Dá uma soltada no seu vibrato, se você tem, tá? Acho que isso já é bastante. Não quero que você experimente muito se você está sentindo que não melhorou, tá bom? É que essa reclamação que você está tendo é bem comum. Porque provavelmente, antes de fazer a manobra do top belting, você ia com muita massa recrutável. E aí, quando você diminui a massa recrutável, a sua prega vocal diz para você: ei, eu não sei fazer isso não. E aí aparece um drive, entendeu? É uma coisa natural. Um professor de canto capacitado em belting contemporâneo vai conseguir te ajudar a abaixar a sua laringe elevando o palato, sem precisar abaixar a laringe pensando no abaixamento, elevando o palato. E o uso da cavidade nasal para limpeza do som, ele vai ficar mais cristalino, mas com o professor de canto ele vai monitorar isso de uma maneira melhor, tá bom? Espero ter te ajudado. Aproveite para conhecer um pouco do Mindvox. Alan, roda o VT pra gente. Quando eu tô treinando a borda média tênue, minha garganta dói, mas só de um lado. Tem alguma explicação? Eu não vou muito para os agudos, não chega a doer, mas eu sinto como se eu tivesse saído da academia de um treino moderado. Tenho 18 anos e sou um menino, canto por hobby. Eu canto tocando violão, pode ter alguma coisa relacionada? Não. Eu não tenho como saber isso. Que aí você está querendo que eu tenha uma mediunidade, né? Porque você fala, eu canto na borda médio tênue, sinto dor do lado direito. Eu tenho que aqui sintonizar com você para entender. Você tem 18 anos, você está terminando a sua muda vocal. Então, primeira coisa, seria legal você fazer um exame para você ver, glissando para a borda médio tênue, no seu exame, se você sente a dor durante o exame. Para aí o médico te dizer, eita, aconteceu isso aqui. Você está tensionando mais o lado direito do que o lado esquerdo. Vou te falar algumas coisas que você pode avaliar agora. Você mastiga mais do lado direito ou do lado esquerdo? Preste atenção nisso. Às vezes, você tem algum desvio temporomandibular? Sua boca entorta um pouquinho para a direita ou para a esquerda? Quando você canta, sua cabeça entorta para a direita ou para a esquerda? São alguns pontos que você deve observar. Olha no espelho, primeiro veja se você mastiga mais de um lado do que do outro. Tá? Já veja isso. Daí faça o exame para você ver o que está acontecendo com a sua faringe de repente. Porque se você sente alguma coisa na garganta aqui, pode ser mais a faringe do que a prega vocal, mas não tenho como te dizer o que é. Não tem como te ajudar. Realmente o exame vai te ajudar. E, como você canta por hobby, talvez uma fonoaudióloga seja mais interessante para você, para soltar alguma tensão, do que um professor de canto, se você já canta com violão, não é? Então, em vez de você marcar uma aula de canto, por que você não faz o seu exame, encaminha esse exame para um fonoaudiólogo, para uma fonoaudióloga, e trabalha com essa fonoaudióloga, e você chega no consultório dizendo, quando eu canto esta nota, dói aqui. Quando eu faço isso, dói aqui. Quando eu subo, eu sinto muito como se eu tivesse malhado. O que eu estou fazendo de errado? E ela vai te ajudar. Antes da aula de canto. Quando você for fazer uma aula de canto, você já vem com isso resolvido. Porque dor não é uma coisa que a gente quer na aula de canto. Hora nenhuma. Dor, incômodo, cansaço, nós não queremos. Quando eu termino minha aula de canto com os meus alunos, eu sempre pergunto a mesma pergunta. Como está o gogó? Como está o gogó? Como está o gogó? Como está o gogó hoje? E aí ele diz, tá ótimo, maestro. Aí eu respondo, se tá ótimo depois de uma hora de aula,
no seu estudo não pode ficar ruim. Se você estudar em casa e sentir que o gogó está errado, que o gogó está incomodando, volte na aula, assista a aula inteira e veja o que você fez de diferente. Porque se não incomodou o gogó porque eu estou monitorando você, então se monitore quando você está estudando. Você não pode sentir dor, lindão. Então, que bom que você está avaliando isso, porque tem gente que sente a dor e pensa, ah, isso aqui é normal. Sabe como eu sei que é isso? O aluno chega para mim e fala assim, ó, começa a dar técnica, aí eu abaixo a laringe, abaixo lá, aí ele fala, nossa, agora nem doeu. Eu fico desesperado. Como assim agora nem doeu? Antes doía? Doía. Sempre doeu. Eu fico desesperado. Como assim sempre doeu? Não pode doer. Não, agora nem doeu, agora foi ótimo. Agora não senti dor nenhuma. Mas você faz aula há quanto tempo? Eu faço aula há uns 3 anos. Eu sempre senti dor. Entendeu? Então, você não pode sentir dor. Você não pode sentir incômodo. Você não pode sair rouco de uma aula. Você não pode se sentir como... Sabe uma sensação que eu tinha quando eu cantava, quando eu comecei a estudar canto, que eu usava uma musculatura muito ruim? Sabe qual era a sensação que eu tinha depois da aula? Sabe quando você começa a pegar uma gripe? Sabe aquela sensação que você quer deitar na cama? Era assim que eu me sentia. Quando eu tinha 21, 20 anos. Fazia aula de canto, eu chegava em casa, parecia que eu estava começando a ficar gripado, que eu queria deitar na cama e ficar calado. Porque eu usava uma musculatura desnecessária, uma musculatura errada, e eu sabia que estava errado, mas eu não conseguia soltar. No início, tá? Estou falando do primeiro mês de aula. O meu professor me ajudou muito a soltar essa musculatura que eu tensionava, desde a ponta do pé até a testa. Sabe? Então, eu entendi desde o início que tinha uma coisa errada, porque eu via meus alunos, meus amigos estudando canto e saindo da aula assim, e eu saindo assim, morto. Tinha uma coisa errada ali. Então, a gente não pode se sentir exausto. Na verdade, depois da aula de canto, a maioria dos alunos se sente energizado, com energia, sabe? Nossa, hoje foi incrível. Aí ele quer cantar 3 horas depois da aula. A vontade é cantar 3 horas. Também não pode, né? Porque nós temos que respeitar o nosso corpo e não tem técnica que elimine 3 horas, 4 horas de canto, não é? Então, calma. Também nem 8, nem 80. Mas que ótimo que você já está detectando isso. Então, vamos lá. Primeiro o exame, do exame você encaminha para uma fono, e aí trabalha um pouquinho na fono, 2 sessões, 3 sessões para ver para ajustar você, para você não sentir mais incômodo nenhum. E aí você começa uma aula de canto, já que você disse que é um cantor amador. E não precisa muitas aulas, só para você melhorar sua tessitura, subir mais, ter mais pintura, ter mais ferramentas, não é? Excelente pergunta.